E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Bora para o nosso projeto 447, Nutrir Consciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da nutrição para o nosso corpinho, para a nossa saúde. Preparei um conteúdo muito bacana, então fiquem à vontade, a casa de vocês, vamos chegando. E espero contribuir, né, bastantão aí com vocês. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre comer consciente, né, o que é realmente comer consciente. Falamos um pouquinho sobre o impacto daquilo que a gente coloca para o nosso corpo, mas a gente não aprofundou, né, não entrou muito a fundo. E hoje a gente vai falar mais sobre os nossos hábitos, né? O que os nossos hábitos causam na nossa saúde, tanto de benefícios quanto de malefícios, né? Então, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada para quem está entrando, Paola, Gilson. Bora lá, né? Falar sobre um assunto tão importante e tão necessário, né? O impacto dos nossos hábitos para nossa saúde. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre as mudanças dos nossos hábitos, né? O que mudou ao longo desses anos aí. Não sei se isso é claro para todo mundo, se é fácil de perceber, mas há 60, 70 anos atrás a gente tinha outros hábitos alimentares, outros hábitos de vida, né? Nosso estilo de vida era diferente. Então a gente comia muito mais comida mesmo da terra, né? Muito mais verdura, muito mais legume, muito mais fruta. A gente tinha menos exposição a aditivos, a substâncias tóxicas no geral, né? Então o ar também era menos poluído. A comida, né, que a gente comia, por não ser tão industrializada, também não tinha tantos aditivos ali. O uso dos agrotóxicos, né, enfim. Se a gente for pensar na época dos nossos avós ali, da vovó, a gente tinha mais acesso, né, a esse tipo de alimentação e nosso estilo de vida foi mudando, né, ao longo dos anos. Principalmente com a entrada das mulheres aí no mercado de trabalho, as mulheres começaram a ir trabalhar também e a indústria começou a produzir mais, né, alimentos que fossem mais práticos, mais fáceis ali. E a gente, por um lado, teve mais praticidade, então hoje a gente também tem um monte de aplicativos, serviços que entregam, né, o alimento aí para as pessoas em casa e facilitou bastante a vida de muita gente. Tem alimentos até, né, preparos que, se a gente for ver, ficam até mais baratos, né, do que a gente ir comprar o nosso alimento e preparar em casa. E aí a gente foi mudando, né, a forma como a gente come, a forma como a gente vive. A gente também tem muito mais exposição a telas, a luz, né, luz artificial, a informações de todo tipo. A gente está o tempo todo consumindo muita informação, sobrecarregando os nossos sistemas, né, e as atividades que a gente faz também ao longo do nosso dia. Então as pessoas têm feito cada vez mais coisas, mais cursos, e o trabalho, e crianças. Então a gente tem ficado, de uma maneira geral ali, sobrecarregado de diversas formas, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Não é à toa que o Brasil é o país que está em primeiro lugar no ranking de ansiedade. A gente tem cada vez mais pessoas com problemas, né, desse tipo. E para a gente conseguir administrar isso tudo, a gente tem que digerir, né? Digerir
informação, digerir as atividades que a gente faz, digerir os nossos relacionamentos. Então, nosso sistema digestório, nosso corpo mental tem ficado sobrecarregado com tudo isso que a gente está fazendo, né? Que a gente vem fazendo ao longo desses anos com todas essas mudanças. E claro que isso ia ter um impacto para nossa vida, para nossa saúde. Não é à toa que a gente vê hoje em dia um número muito grande de pessoas doentes, com diabetes, com pressão alta, com todo tipo de problema cardíaco, que é a doença cardíaca é uma das que mais mata, né, hoje em dia. Enfim, alergias, rinite, sinusite. Eu mesma sofri por muitos anos com diversos tipos de problemas de saúde e eu não fazia ideia que pudesse ter relação com aquilo que eu estava consumindo, né? Com principalmente a alimentação. Então, eu não sei se alguém aqui também já teve, né, problemas relacionados a alergias alimentares, problemas de saúde no geral, e depois eventualmente descobriram que era muito relacionado com o que estava comendo ou deixando de comer, né, no caso aqui. Então, falando um pouquinho sobre as minhas experiências, eu tive por muitos anos, assim, desde pequenininha, problemas com enxaqueca. A minha mãe conta que eu tinha dor de cabeça assim, muito forte desde os 5 anos. E eu me lembro de eventos na escola mesmo, eu sofrendo com as dores muito fortes e eu tinha que pedir para sair da sala, né? Até que eu me lembro da professora entrar em contato com a minha mãe para perguntar o que estava acontecendo, né? E na época a gente não tinha tanta informação, né? Minha mãe foi mãe solteira, então cuidava de mim e da minha irmã, então ela fazia, né, o que podia. E era praticamente emocional o que os médicos diziam, né? Que não tinha nenhum problema ali, que era uma questão emocional. E eu vivi muitos anos, né, tendo essas crises eventualmente. Então, sim, com certeza o emocional influencia bastante, né, nessa questão. E foi crescendo, as crises foram mudando ali, foram diminuindo e espaçando. Eu fui trabalhando e teve um período da minha vida em que eu estava fazendo faculdade e estudando, trabalhando, fazendo faculdade, tudo ao mesmo tempo ali. E não tinha muito tempo para cuidar da minha saúde, né? Então eu dormia muito pouco, me alimentava mal ali, comia comida ali, mas comia muita coisa pronta, comia muito miojo, comia muito queijo. E aí comecei a ter algumas crises na madrugada. Então eu acordava de madrugada com muita dor de cabeça, assim, era lá pelas 2, 3 horas da manhã, a cabeça explodindo e dor de barriga, vômito, e aí, né, isso começou de uma forma bem esporádica, acontecia lá uma vez no mês, cada 2 meses, e eu não associava que pudesse ter alguma coisa a ver com a minha alimentação e os meus hábitos, né? Eu achava que, sei lá, tinha comido alguma coisa intoxicada, né, comida aí que você pega lá na cantina da faculdade, que não tá muito legal, enfim. E aí, essas crises começaram a aumentar, então eu tinha, né, de uma forma mais espaçada, até que chegou um momento que todo mês eu comecei a ter, aí toda semana eu tinha, né, e eu cheguei até 3 vezes na semana ter essas crises, e aí para eu trabalhar eu tinha que tomar remédio para dor de cabeça, remédio para estômago, eu tinha que tomar, né, todo tipo de remédio, ficava meio dopada aí uns 3 dias para poder fazer minhas funções ali, né, e em nenhum momento eu cheguei a pensar que eu tinha que rever, né, como eu tava levando a minha vida, as coisas que eu tava fazendo, aquilo que eu tava comendo. Sempre tive muito problema também com alergia respiratória, então rinite, cistite de repetição.
e eu achava que era porque eu trabalhava muito tempo sentada. Aí a médica dizia, né, que eu ficava muito sentada, então dava ali, né, um remédio para cistite, ou fazia um tratamento ali às vezes com cranberry. Por falar nisso, gente, cranberry existe, não sei se vocês sabem, mas existe uns pozinhos assim, vem em sachê, a cranberry, a frutinha assim, em pó, para fazer o tratamento mesmo, porque ela limpa, né, o canal ali, ela evita as bactérias de se acumularem ali no canal. Então fica a dica aí para quem se algum dia precisar, né, nessa questão da infecção urinária, de cistite aí. Geralmente vocês encontram em farmácias grandes, assim, redes grandes, e ela vem numa caixinha assim, 30 envelopinhos, aí você pode tomar um por dia ali. Então, fazia isso de vez em quando para dar uma amenizada, né? Até que eu fui procurar saber, passei com um médico, com um ortomolecular, e aí ele falou da questão do leite, para eu tentar reduzir. A gente fez alguns testes ali, e era muito difícil saber o que é que estava me fazendo mal ali. Então, depois de um tempo ali, eu passei com uma nutricionista, fiz um exame, porque eu não aguentava mais as crises, eu precisava saber, né, o que eu tinha que fazer. E aí existe um exame que detecta ali algumas intolerâncias e hipersensibilidades alimentares. E aí a gente faz esse exame, e aí eu fiz, um exame que não existe na rede pública, ele é pago, não é muito barato. Mas assim, a gente no desespero faz qualquer coisa, né? E foi bom porque eu consegui detectar algumas coisas, e aí nesse exame saíram vários tipos de alimento ali. E aí eu fiz uma dieta super restritiva. Então passei, né, com a nutricionista, tirei trigo, porque, né, deu uma questão com glúten, tirei o leite, tirei ovo, tirei melão, melancia, até alimentos que a gente considera saudáveis, né, que são alimentos bons ali. Tirei vários tipos de alimento ali, soja, nada com soja, algumas castanhas, aveia. Então fiz uma dieta bem restritiva, mas naquela época não tinha. Isso faz uns 6, 7 anos, mais ou menos, por aí. Naquela época eu não tinha consciência, né, de muita coisa em relação à alimentação, e a gente também não tinha tanto acesso, né, quanto a gente tem hoje. Então, eu acabei emagrecendo bastante, perdendo bastante massa muscular, e foi uma coisa tão restritiva e eu não consegui incluir outros grupos alimentares ali, que durou ali uns 6 meses, as crises melhoraram muito, meu intestino melhorou muito, mas eu não consegui sustentar isso por muito tempo, e aos pouquinhos a gente foi fazendo uma estratégia para voltar, e aí depois eu acabei voltando a consumir, e aumentando bastante o consumo desses alimentos, né? Então, a gente não faz ideia do quanto que o alimento ali que a gente come, as coisas que a gente vê, as nossas relações. Na época que eu fiquei mais doente, eu tinha pouco tempo, né, pra dormir, pra me exercitar, pra comer de uma maneira tranquila, né, um alimento com qualidade. Então, foi uma época, durante os 4 anos da faculdade, que eu fiquei muito doente. Eu tava sempre com uma infecção de garganta, ficava fônica. Eu dava aula, né, em 2 escolas, e não conseguia, muitas vezes, falar, porque daí pegava a garganta, sinusite. Então, me custou bastante, né, vários problemas de saúde depois aí, para eu perceber o quanto que as nossas mudanças, né, o que a gente vem fazendo ao longo desses anos aí, esses alimentos mais prontos, mais práticos, né, o quanto que a gente tá muitas vezes no automático, o quanto que isso impacta na nossa saúde. Então, se a gente for pensar no nosso corpo, ele é feito do quê, né? Do que o nosso corpo é feito?
de células. E essas células precisam se alimentar também, né? E o principal alimento das células são nutrientes. E se a gente não nutre essas células, se a gente não ingere os nutrientes necessários para que essas células, né, estejam bem alimentadas, elas não conseguem desempenhar a função delas, né? Então, os nossos órgãos são feitos de células, os nossos tecidos, né, nossa pele, nossos ossos, nós somos todos feitos de células. Se ela não tem o combustível necessário, como é que ela vai fazer o papel dela, né? Então, o que acontece quando a gente muda os nossos hábitos alimentares e a gente deixa de ingerir alimentos que são ricos nutricionalmente, né, que tem uma alta densidade nutricional, aí a gente acaba ingerindo alimentos de uma alta densidade calórica, mas baixa densidade nutricional, as nossas células vão ficando desnutridas. Então a gente tem muitas pessoas hoje em dia se alimentando, a gente tem comido cada vez mais, mas nutrindo o nosso corpo cada vez menos. Então a gente tem pessoas com excesso de peso, só que desnutridas, né? Então, não é maluco isso? E aí tá a base para os principais problemas de saúde, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais matam hoje em dia. Nem é coronavírus que mata mais, né? Nem é acidente de carro, nem é o Jack Stripador, né? Assassinato. Não, são as doenças crônicas não transmissíveis que são as mais perigosas, tá? Então, diabetes, Alzheimer, doença de Parkinson, doenças respiratórias, as doenças do coração. E a gente meio que se acostumou a achar que é normal ter esse tipo de doença, que depois de uma certa idade a gente vai realmente estar afadado a adquirir algumas dessas doenças, que é normal, é doença de velho. O que acontece é que o nosso corpo não sendo nutrido, as células não sendo nutridas e não conseguindo desempenhar a função delas, ao longo dos anos, vai dando pane. Eu fiz até na live passada uma comparação, né, do nosso corpo, que é uma máquina perfeita, com um carro. Então você vai lá colocando um combustível adulterado, um combustível ruim no carro, uma hora ele vai pifar. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. E essas doenças muitas vezes demoram anos para se desenvolver. Parkinson, geralmente, né, Alzheimer, essas doenças demoram 20 anos. Então, não é do dia pra noite, né? É uma falta ali, né? É uma pane no sistema, falta de nutriente ali nas nossas células que vai dando, né, problema, causando processos inflamatórios no nosso corpo. E aí, com o tempo, isso vai, né, ficando crônico, vai se acumulando até que chega uma hora que, na verdade, o nosso corpo dá sinais de que tem alguma coisa errada, só que a gente não para pra ouvir, porque a gente não tem tempo de ouvir, né? A gente tem tantas tarefas para fazer, filho, o trabalho, o estudo, e tem que fazer isso, casa, que a gente não para se observar. E aí quando a gente sente, né, um sinal ali, um aviso do corpo de que tem alguma coisa errada, como uma dor de cabeça, ou uma azia ali, uma má digestão, ou gente, não sei, qualquer coisa, um intestino preso, a rinite, a gente simplesmente toma um remédio e continua. É assim que a gente faz, né? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso terminar esse curso, terminar esse projeto, eu preciso fazer isso, aquilo. Então, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com cólica, se eu tô com rinite, se eu tô com sinusite, eu não paro pra pensar o que é que eu tô fazendo, né, que tá me causando isso. Se eu tô com uma azia, eu vou lá, tomo um omeprazol. E aí, o que o remédio faz? Ele vai atuar, nesse caso, né, nos gases que a gente tem no nosso estômago, que são responsáveis por digerir o alimento, por quebrar o alimento em partículas menores para que ele seja absorvido pelo nosso corpo, né, e enviado ali os nutrientes para as células. Então, a gente impacta nessa formação de gases porque isso dá azia, né? Então, a gente diminui.
Só que a gente diminui e aí na próxima refeição a gente não tem gases suficientes no estômago, gases não, desculpa, gente, ácidos suficientes no estômago para poder digerir o alimento. Então a gente come, não digere legal, tem azia, tem má digestão, tem que tomar um omeprazol, tem que tomar, né, qualquer outro remédio. Então aí vai virando um círculo, né, um círculo vicioso aí. E isso a gente faz com tudo e não para pensar, né? O que é que eu tô comendo? Será que eu tô dormindo o suficiente? Será que eu tô trabalhando com aquilo que eu gosto? Como será que esse estresse que eu passo no meu trabalho, nas minhas atividades diárias, tá influenciando na minha saúde? Será que a gente para pensar nisso? Eu, por muito tempo, não parei. Até que chegou um momento que não tem como, né? O corpo vai dando sinais ali de que tem alguma coisa errada e a gente precisa olhar para isso. E se a gente conseguir, né, antes de desenvolver uma doença muito séria, algo que vai fazer você parar de qualquer jeito, se a gente conseguir dar a atenção que o nosso corpo merece, a gente consegue viver muito melhor, com muito mais saúde, desempenhar muito mais, ter mais energia, ter mais qualidade naquilo que a gente faz. Então a gente acredita que não, que assim, depois eu cuido de mim, depois eu paro um pouquinho, né? E aí a gente vai deixando, vai tomando remedinho aqui, remedinho ali. Enfim, tá fazendo sentido pra vocês, gente? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Boa tarde, Jo. Boa tarde, Tereza. Pá falou também que passou muito perrengue, né, Pá? Com alimentação, problemas de saúde, e a alimentação mais consciente ajudou muito. Gente, não tem jeito, né? Não tem um caminho fácil, não tem atalho, infelizmente, que a gente possa pegar, né? Então não tem um chazinho mágico ali, né? Eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, comendo ali iFood todo dia, né? Pedindo comida aí no aplicativo, saindo, né, para comer fora, comendo qualquer coisa pronta ali no mercado, e aí só tomo um chazinho ou uma cápsula, um negocinho ali pra amenizar, pra resolver o problema e pronto, né? Não é assim, né, que funciona. Então, acho que por isso a gente consegue ver tantas pessoas com problemas. É engraçado porque hoje em dia parece que é comum, assim, virou normal, né? É normal. E o que virou anormal, assim, incomum é ser saudável. Não é engraçado isso? Não é muito louco? Meu marido, no ano passado, teve um problema na pubis. Ele tava jogando bola, machucou ali, ficou um tempão ali, bem ruim, teve que parar. E aí ele chegou aí à farmácia para tomar uma injeção. E antes de tomar a injeção, o farmacêutico mediu a pressão dele. E teve um espanto, porque a pressão dele tava boa. Ele até perguntou, qual que é a sua idade? Não, eu tenho 37 anos, né? Meu marido respondeu, nossa, sua pressão tá ótima. Quer dizer, a gente se acostuma, né, com problemas de saúde. É engraçado que a gente não sabe nem como é viver sem problemas de saúde. Viver bem. Eu fiquei muito tempo tomando remédio, espirrando spray no nariz ali pra rinite, como se isso fosse comum ali, normal. É normal. E não é, gente. O normal é funcionar. Foi só quando eu parei pra estudar, pra mudar minha alimentação, pra me observar, pra ver que, gente, peraí, né? Será que o nosso corpo, Deus ia fazer uma máquina tão perfeita que né, fosse ficar dando pane o tempo todo e a gente tivesse que ficar tomando remédio e, né, não sei, a gente vira meio que estranho o novo, exatamente, pá, a gente vira as ovelhas verdes, né, no mundo, como a Paula tá falando aqui, né, espero que esse novo estranho vire mais mania, exato, porque ser saudável, procurar viver bem, sem doença, sem ficar tomando remédio, virou uma coisa esquisita, assim, né? Uma coisa atípica. Quando o nosso corpo não foi feito para isso, foi feito para funcionar de maneira perfeita. Ele é muito perfeito, né? E
Então, por isso que os nossos hábitos é que trazem os problemas que a gente tá querendo evitar. E não adianta, a gente tem que parar e olhar e mudar, né, a origem disso tudo. E linkando um pouquinho disso que eu tô falando, da questão da nutrição, né, do quanto que esses nutrientes é importante para eles são importantes para fazer com que as células funcionem, que nosso corpo funcione de maneira perfeita ali, a gente consegue observar o porquê de muitas vezes as dietas que, né, as pessoas fazem aí o tempo todo não funcionam. Porque a gente quer restringir ali por um tempo a quantidade de alimento que a gente ingere e aí a gente não tá ingerindo a quantidade suficiente de nutrientes que a gente precisa. E até para o nosso corpo se limpar das encrencas que a gente ingere, né, de vez em quando aí, de alimentos muito açucarados, muito ricos em gorduras, alimentos processados, pra gente poder fazer, porque o corpo é muito perfeito. Então, quando você come algo que não faz bem, que ele não consegue entender como sendo natural, que o natural é comer o que a natureza deu. A gente é parte da natureza, né? Então vamos comer legume, verdura, fruta, né? Não é comprar suplemento, é whey, é cápsula de não sei o que, é sal de não sei da onde. É aquilo que dá onde você mora. E é aquilo que vem da natureza, que o corpo consegue entender. Ah, isso é uma comida. Aí a gente substitui isso por alimentos prontos, né, processados, ultraprocessados, cheios de substâncias ali artificiais que foram criadas por uma indústria para adicionar sabor, consistência crocante ali, para que você vicie o paladar e aí queira cada vez mais. Porque se não tivesse esse monte de substâncias adicionadas nesses alimentos, a gente não conseguiria comer, porque o gosto seria intragável o negócio. Então, a gente substitui aquilo que a natureza deu para comer esse tipo de alimento ali. E aí a gente espera que o nosso corpo funcione da mesma forma. Só que ele não entende isso. O que é isso que você está colocando, né? E o nosso corpo deveria ser capaz de eliminar. E para isso, para ele eliminar essa substância artificial que é adicionada nessa criação da indústria aí, né, do homem, para trazer mais sabor, cor, né, consistência para o alimento, fazer com que o alimento dure mais tempo ali, exposto na prateleira, né? Para o corpo se livrar disso, ele precisa de nutriente. Por quê? Para tudo que a gente vai fazer, para piscar, para respirar, para andar, qualquer atividade que a gente faz demanda energia. E como é que a gente recarrega essas energias, né? As nossas células têm um núcleo que precisa ser recarregado ali de energia para ela continuar trabalhando e funcionando, né? Então, se a gente não ingere alimentos de alta densidade nutricional que vai nutrir essas células aí, elas não conseguem limpar. Então aí a gente come, gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório faz com que os acúmulos de gordura, né, de açúcar aí vão acontecendo, vão entupindo veias, artérias e aí a gente vai ficando com sobrepeso. Então por isso que pode até ser que você consiga emagrecer por um tempo, mas isso não se sustente com dietas, porque você não está nutrindo o seu corpo para fazer a função dele, né? Não sei se isso fica claro para vocês. E aí, Zilda, boa tarde. Pois é, gente. Então, até pra gente eliminar as nossas encrencas, que o nosso corpo foi feito para isso mesmo, pra eliminar aquilo que não faz bem, a gente precisa de nutrientes, não tem jeito. Então, a gente precisa comer comida que tenha nutrientes. E onde a gente encontra comida que tenha nutrientes? Comida de verdade, aquela comida que tá na terra, que vem da terra, né? Que hoje já não é mais a mesma que era há muitos anos, né? Porque a gente tem um solo mais empobrecido, cheio de substâncias, né? Alimentos, infelizmente, que são cultivados, né? Feitos a partir de monocultura. Não sei se vocês conhecem, sabem, né? Um pouco da monocultura, que no Brasil é muito feito com a soja e com o milho,
que são plantações só de um tipo de alimento, e isso empobrece nosso solo. Se o solo tá pobre de nutriente, também não vai ter não vai fazer um alimento que também seja rico de nutriente. E aí a indústria pega esses alimentos, principalmente a soja, né? E faz comida para bicho, né? Pro gado, pros cachorros, gatos, enfim, para alimentar os bichos. E aí usa uma parte para fazer os alimentos ultraprocessados, né? Salgadinhos, bolachas, então você tem lá óleo de soja, você tem um monte de biscoito ali, né? Que não tem nutriente. E aí tem muita gordura, muito açúcar, muito aditivo, enfim. E aí a gente vai, né, gerando esse processo aí muito louco e nosso corpinho não tem força suficiente para se limpar. Se a gente faz isso eventualmente e tem um corpo saudável, ok. A gente consegue se livrar dessas encrencas. Mas a gente tá todo dia lá enchendo o nosso corpo de coisas que não são legais e não dá força para ele, né? O combustível primordial, que são os nutrientes. Cada célula, gente, para funcionar, precisa de, em média, 44, 45 tipos de nutrientes para cada célula funcionar. Então você imagina, né? Isso são os nutrientes que são conhecidos até o momento, porque isso é uma coisa tão complexa que a ciência ainda não conseguiu descobrir exatamente, né? Porque a gente tem numa fruta centenas de fitoquímicos ali, de nutrientes, minerais, de proteínas, de, né, macro e micronutrientes que a gente fala, enfim. Que compostos, né, bioativos que vão proteger e funcionar ali numa sinergia e atuar nas nossas células, no nosso corpo. E aí a gente substitui isso muitas vezes por um alimento pronto, né? Então agora que tá frio aqui em Campinas, tá uma friaca essa segunda-feira, a gente geralmente tende a comer ainda menos, né, verdura, legume, fruta. A gente quer coisa mais pesada, mais quente, mais gordurosa, né, para manter assim a gente aquecido do frio, o que é normal. Mas a gente precisa pensar que nosso corpo, para funcionar, precisa do combustível. E qual é o combustível que eu tô dando para esse corpo, né? Então, por que não funciona a questão das dietas? A gente, né, consegue entender um pouco melhor isso. Alguém aí já fez dieta? A May tá falando aqui, deixa eu ver. Para os chineses, May, como é que funciona isso? Fala mais um pouquinho aí pra gente poder trocar. E tá, gente, falamos um pouquinho sobre a importância dos nossos hábitos, tudo que a gente faz impacta, né, em como o nosso organismo vai absorver esse nutriente, como ele vai metabolizar. E aí, por onde que a gente começa agora, né? A May tá falando da questão da soja da China, né? Na verdade, a soja era muito usada, né? Principalmente muito usada ainda pelos chineses, era muito produzida isso na Ásia, né? E aí depois passou a ser produzida aqui, né, no nosso país, e o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, né, para todo mundo. Então nós temos aqui no nosso país praticamente um espaço do tamanho da Alemanha só para cultivo de soja, né? Então é uma questão que a gente precisa pensar, né? Então a gente desmata as florestas aí pra gente cultivar esse monte de grão, né? Só um tipo de alimento, um solo pobre aí, pra poder mandar para outros países exportar, para produzir, né, ração e, enfim, e outros tipos de alimento que, na verdade, acho que 3% do que é produzido é para 2% é para alimentação humana, o restante é tudo para combustível, para produzir outros tipos de produtos, né? Sobre as dietas, olha, Paola tá falando que já fez low carb, jejum intermitente e não recomenda nem para o pior ser humano. Gente, eu também já fiz uso de shake, né? Esses shakes aí que estão super na moda, já tomei muito.
dieta por conta, assim, eu tomava muito chá, fazia esses sucos detox, né? E aí a gente sabe que isso não se mantém por muito tempo, né? Não é uma coisa sustentável aí. Então, será, né, que é esse o caminho? Será que a gente não consegue em nenhum momento do nosso dia dar uma paradinha e pensar no que a gente está fazendo e ir ajustando na medida do possível, nas condições que a gente tem ali, vendo o que a gente pode fazer nesse momento? Será que eu consigo parar um dia da semana, organizar a minha alimentação e aí tentar já deixar algumas coisas pré-prontas, congeladas? Será que eu não consigo, né, fazer isso em alguns dias, pegar, né, acordar um pouquinho mais cedo, me alimentar um pouco melhor ali, comer um café da manhã com calma, de uma forma mais tranquila, dando tempo pro meu corpo assimilar o que eu tô comendo, respirando ali, digerindo? Será que eu não consigo rever, né, algumas coisas que eu tenho feito na minha vida que não estão me fazendo bem? Certos tipos de relacionamento, certos tipos de atividades de trabalho ali. Será que a gente não tem como parar um pouquinho para pensar e não ficar no automático, né? Sobrevivendo, mas vivendo mesmo e tendo energia para fazer tudo isso? Então são coisas que a gente precisa refletir ali, se a gente quiser realmente ter uma vida mais saudável em todas as áreas e viver, né, com mais disposição, com mais energia, não se arrastando com aquela dificuldade, porque até mesmo as questões neurológicas, psicológicas aí são muito afetadas pela alimentação, pelos nossos hábitos. Vitaminas que são essenciais para o desenvolvimento do nosso cérebro e para os pensamentos também. Então, as vitaminas, aquilo que a gente come, e não só isso, né, como eu tô falando já várias vezes, mas aquilo que a gente assiste, que a gente lê, né? Que tipo de notícia que eu tô, que eu tô exposta, né? Ou exposto, que tipo de livro eu leio, com quais pessoas eu converso, quais perfis eu sigo, então o que eu vejo, são coisas que me nutrem, porque isso também influencia no resultado que a gente quer ter, né, na nossa vida. Então, essa é a ideia. E aí, por onde a gente começar? Bom, refletindo. Eu trouxe duas questões que eu anotei aqui pra gente refletir. E eu acho que, antes de tudo, assim, vocês já tiveram, né? Quem não assistiu a primeira live que a gente fez na semana passada, eu sugiro que assista. E pense um pouquinho, reflita. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, eu vou adorar responder, né? Saber de vocês aí como que eu tô ajudando, contribuindo, porque eu tô aqui pra vocês mesmo, pra compartilhar o que eu tenho feito, o que eu tenho aprendido, que tem me trazido benefícios, me trazido mais saúde. Então, na primeira live vocês já viram que a gente precisa ter essa consciência alimentar. E o que é realmente ter consciência alimentar? Perceber do que o nosso corpo precisa, se eu tô dando aquilo que ele precisa ou não. E aí hoje, com os nossos hábitos, eu trago dois questionamentos para vocês aí, né? Pra gente refletir ao longo dessa semana aí e, de repente, falar mais um pouquinho na nossa próxima semana, na nossa próxima live. E um deles é: o que levou, né, você a fazer as escolhas que te trouxeram até aqui? Então, por que é que você fez as escolhas que você fez? O que te levou, né, a essas escolhas que te trouxeram até esse momento? Você tem hoje a saúde que você gostaria de ter? As relações que você gostaria de ter? O trabalho que você gostaria de ter? Então, vamos parar e pensar um pouquinho. O que né, me fez escolher, optar essas coisas que eu escolhi, que me trouxeram até onde eu tô? Eu tô satisfeita com isso? Se eu tô satisfeita, maravilha. Se eu tô feliz, né, não tenho nada pra mudar, maravilha, siga em frente. Mas se não, por quê? Será que eu tomei as escolhas de uma forma consciente ou eu fui simplesmente, né, seguindo o fluxo, fazendo algo que fui programada para fazer, que os meus pais disseram que eu preciso fazer? Isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Será que eu tô num relacionamento com meu parceiro, com minha parceira de uma maneira consciente, que me faz bem, eu tô me nutrindo?
Se eu não tô, o que que eu posso fazer em relação a isso? Né? E será que eu trabalho com aquilo que eu realmente quero? Será que eu tenho, né, tempo para mim, para eu cuidar de mim, para comer aquilo que eu realmente quero? Até as escolhas que a gente faz de alimentação, de alimentos que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Por que que eu faço essas escolhas? Eu, por muitos anos, comi carne por uma questão de hábito, assim, de que eu fui ensinada, mas eu nunca parei para questionar se carne me fazia bem. Então comia muitas, então eu tô comendo muito açúcar, muitos doces. Por quê? Isso me faz bem? Como é que eu me sinto quando eu como isso? Será que eu não tô querendo preencher alguns espaços, algumas lacunas dentro de mim aí? Preencher com a alimentação, de repente com a bebida, né? Que é bastante comum. Então eu trabalho a semana inteira e aí, nossa, fim de semana eu mereço, mas como assim eu mereço? Né? A semana você tá vivendo, então você deveria ter uma semana maravilhosa, agradável, todos os momentos da vida ali, né? E aí, se você tiver com vontade de comer alguma coisa que é fora da sua rotina ali, você vai comer porque você tá com vontade, não porque, ai, tive um dia péssimo, porque meu chefe pega no meu pé, porque eu tô muito ansiosa, porque eu trabalho com algo que eu não gosto, porque, enfim, né? Por causa da pandemia, porque eu tô muito dentro de casa. A gente precisa só refletir. Então, quais foram as escolhas que eu fiz e por que eu fiz essas escolhas? E a segunda questão que eu trago pra gente refletir aí é quais os hábitos que você tem hoje que você acredita que não estão contribuindo para atingir o resultado que você quer. Então, eu durmo muito tarde, eu tomo muito café, eu tomo muito refrigerante, eu não me exercito. Então, o que você faz ou não faz que contribui para a sua saúde ser como ela é nesse momento, né? Para você ter mais saúde ou menos saúde, mais disposição ou menos disposição. Então, eu acho que para a gente começar, são essas duas questões, a gente precisa parar um pouquinho e pensar e ver, né, o que é. Porque se a gente não sabe o que a gente está fazendo de errado, por onde que a gente começa? Como é que a gente vai arrumar? Que eu não sei se eu tô simplesmente repetindo, né, um padrão, uma programação. Faz sentido isso pra vocês, gente? Falem aí pra mim, por favor. Eu acho que para essa segunda live, né, o que eu preparei para vocês é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, tiver alguma sugestão aí pra gente discutir. Enfim, eu acho que ficou claro, né, essa questão de quanto que o que a gente faz todos os dias impacta, né, na pessoa que a gente quer ser, em quem a gente é nesse momento. Então, é isso, não tem como a gente buscar a saúde fazendo as mesmas coisas, né? Se essas ações não estão beneficiando a minha vida, não tem como eu continuar fazendo essas mesmas coisas, simplesmente tomar uma cápsula mágica ali e esperar que isso vai, né, mudar, vai me trazer a energia e vitalidade, enfim, né? Eu acho que é isso. Sim, somos nossas escolhas, exatamente, pá. É exatamente isso, assim. E muitas vezes a gente não tem consciência dessas escolhas, né? A gente faz essas escolhas de uma forma totalmente inconsciente, vai simplesmente repetindo padrões, porque, de novo, a gente não tem essa conexão com a gente mesmo, a gente não para pra pensar onde a gente está, onde a gente quer chegar. E aí a gente vai colhendo aí os resultados disso tudo, que podem ser bons ou ruins, né? E eu espero muito, muito que a gente consiga colher bons resultados daqui pra frente, né? Então, gente, eu acho que é isso por hoje. Temos que lembrar que nossas escolhas se transformam em nós, exato. Se a gente for pensar, né, no alimento, por exemplo, quando a gente come uma banana, essa banana vai ser digerida ali pelos ácidos, né, do estômago
e quebrada em várias partículas pequenininhas ali, vai ser absorvida e aquilo que vai, né, os nutrientes que tem ali naquele alimento, que vai alimentar as nossas células, que vai fazer com que a gente tenha a nossa pele mais bonita, nosso cabelo, que a gente tenha mais energia, mais disposição. Então, no fim, o alimento, quando bem digerido, vai virar isso tudo que a gente é, né? Então, não só o alimento, mas tudo isso que a gente conversou também. Então, acho que é isso, gente. Jordânia, boa tarde. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou adorar ouvir vocês. Se quiserem comentar alguma coisa. Se não, a gente se vê na nossa próxima semana. Mais uma live aí do Projeto 447. Se vocês estiverem se beneficiando dessas lives, se vocês acham que esse conteúdo vale a pena, né? É uma coisa que pode ajudar outras pessoas, compartilhem. Tem aqui, não sei se todo mundo sabe, aqui no cantinho tem... Ai, meu Deus, aqui assim... tem um aviãozinho que vocês podem mandar para as pessoas, porque aí o Instagram vai entender que esse conteúdo é legal, é importante e vai entregar isso para mais pessoas. Eu não sei se todo mundo sabe disso, quando eu não tava desse lado aqui, né, tava só de espectadora ali consumindo conteúdo, ouvia as pessoas falando isso e eu não entendia muito bem, né, falava, nossa, mas todo mundo tem que falar pra ficar compartilhando, curtindo, né, porque o Instagram, ele precisa entender que isso é relevante e aí dessa forma ele consegue entregar isso para mais pessoas e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Então, se vocês puderem compartilhar, comentar, né, deixar aí as suas sugestões, eu vou ficar muito feliz e a gente consegue ajudar mais e mais pessoas, né? Bom, gente, então essa foi a nossa live, nossa segunda live, né, do Projeto 447 Nutrir Consciente. Espero que todo mundo tenha gostado, se beneficiado. E fica aí as duas questões aí pra gente refletir ao longo dessa semana. E na semana que vem a gente volta, então, com mais alguns assuntos, mais algumas questões aí pra ir mudando algumas coisinhas que não nos fazem muito bem, né? Então é isso, um beijo, muito obrigada para todo mundo que participou, que conseguiu aí, né, acompanhar. E a gente se vê na próxima semana, então. Gratidão. Beijo, gente.